Muito bem, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje é a vez de falar do Merciful Fate, banda dinamarquesa que foi fundada no início dos anos 80 pelo vocalista King Diamond e pelo guitarrista Hank Shermann. Banda que se notabilizou por apresentar um heavy metal extremamente técnico, com inovações melódicas, e com a temática satanista tão presente no heavy metal dos anos 80. É por isso que a banda muitas vezes colocado ao lado de bandas como Venom, Celtic Frost, Bathory, como sendo da primeira onda do black metal, que depois vai ressurgir numa nova roupagem, digamos assim, no início dos anos 90. Bem, então permanecemos na Escandinávia, né? Depois de abordar o Bathory, né, a banda do Corton, que foi fundada na Suécia no início dos anos 80, agora estamos na Dinamarca, onde anos antes do Bathory, o King Diamond e o Hank Shermann, junto com outros músicos que eu vou mencionar aqui, formaram essa banda, Merciful Fate. Portanto, vocês perceberam que nós fizemos uma viagem tanto no tempo quanto no espaço. Começamos na Inglaterra, com bandas como Pink Floyd e Black Sabbath, e mesmo quando saímos da Inglaterra para a Austrália, permanecemos no universo anglófono, quando os irmãos Young, os irmãos escoceses, fundaram esse AC/DC. Bem, já passamos então para os anos 80 com Iron Maiden, Venom, e demos um pulo na Suíça, do Celtic Frost, depois subimos para a Suécia e agora estamos aqui na Dinamarca. Bem, vocês verão ao longo dessa série que há alguns lugares que realmente produziram muitas bandas fundamentais na história do gênero. Sobretudo na Inglaterra, nesse período dos anos 70 e 80, a Escandinávia durante os anos 80 e 90, com bandas surgindo em países como a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, e também os Estados Unidos. Mas, para aqueles que, digamos assim, esperam uma abordagem sobre o rock e o heavy metal nacional, lembrem-se que uma viagem sempre tem a volta para casa no seu cronograma, no seu planejamento, e nós vamos sim, no devido tempo, abordar o rock e o metal nacional. Mas agora é hora de abordar o Merciful Fate, né? Continuando então nossa saga, principalmente pelas bandas da primeira onda do black metal. Bem, o King Diamond, ele primeiro montou uma banda chamada Black Rose, né? Eu tenho aqui esse CD que contém algumas faixas do Black Rose, banda que foi fundada no final dos anos 70 na Dinamarca, né? Em que o King Diamond já usava, né, esse tipo de vocal, né, com falsete, o visual à la Alice Cooper, que depois, na parceria com Hank Shermann, né, outro guitarrista dinamarquês, ele vai fundar, então, o Merciful Fate, e vai lançar, em 1982, o primeiro EP, auto-intitulado Merciful Fate, que contém essa capa, foi recentemente lançado numa versão comemorativa, digipack pela Hellion, né, que vem lançando aí, relançando toda a discografia do Merciful Fate e do King Diamond, né, num formato bem bacana, um disquinho parecendo um disco de vinil. Esse EP ele também é conhecido como Nuns Have No Fun, que é uma das 4 faixas que o compõem, né? As canções e elas são bastante conhecidas porque elas passaram a fazer parte dos shows do Merciful Fate ao longo da sua carreira, né? A Corpse Without Soul, Nuns Have No Fun, Doomed by the Living Dead e Devil Eyes, né? Bem, mas o primeiro disco do Merciful Fate foi o Melissa, de 1983, né? Melissa que já colocou, né, o Merciful Fate no mapa
do heavy metal dos anos 80, em meio à onda do heavy metal britânico, uma banda vinda lá da Escandinávia, da Dinamarca. E depois, em 84, lançou Don't Break the Oath, né, esse disco aqui, sobre os quais eu vou falar mais à frente, né, que são os dois discos clássicos do Merciful Fate, né? E não é preciso fazer nenhum suspense, são os dois melhores, né? Eu vou dizer qual, em minha opinião, é o melhor dos dois. Mas antes eu vou continuar apresentando a trajetória da banda e no final eu vou apresentar, como sempre, o meu ranking do pior ao melhor. Bem, em 1985 a banda ela se desfez, o King Diamond seguiu uma carreira solo, né? E o Hank Sherman, que era o outro líder da banda, ele né, queria um direcionamento musical diferente, foi tentar fazer outro tipo de música. E o King Diamond começou, como vocês sabem, uma carreira solo, né? Logo em 85, ele já lançou, né, o Fatal Portrait, que é o seu primeiro álbum solo, e aí são vários álbuns do King Diamond, e eu vou falar sobre eles no episódio seguinte. Mas a banda volta em 1992 e lança em 1993 In the Shadows, né? Da formação original, né, que continha, além do King Diamond, do Hank Sherman, o guitarrista Michael Denner, o baixista Timmy Graber Hansen e o baterista Kim Russ, sobra no In the Shadows o Michael Denner, né, além do Hank Sherman e do próprio King Diamond, e o baterista que aparece aqui é o Snowy Shaw, né, que já vinha tocando com o King Diamond. Embora, na verdade, quem tocou bateria aqui nesse disco foi um outro músico chamado Nielsen, né? E o curioso, né, é que, como os fãs sabem, o Lars Ulrich, né, o conterrâneo do King Diamond, dinamarquês também, ele faz uma participação especial na faixa Return of the Vampire, né, que na verdade era uma música antiga do Merciful Fate que não havia sido lançada, né, num álbum, assim, com uma produção mais cuidada. Na verdade, nós conhecíamos apenas as versões em demotape da Return of the Vampire, que foi lançada nessa coletânea aqui, que tem justamente esse título, Return of the Vampire, que foi lançado em 92, né? Que tem aqui os raros e não lançados, né? E aqui eu tenho essa versão também lançada pela Hellion, né? Bem, e aqui nós temos várias canções que ficaram de fora, assim, da discografia do Merciful Fate. Também foi lançado, antes dessa volta, em 92, 93, em 87 foi lançada essa coletânea chamada The Beginning, que contém as faixas, aquelas 4 faixas do disco do EP Merciful Fate, né? E também algumas versões alternativas de músicas, principalmente do Melissa, né? Muito bem, então a banda voltou em 93 com In the Shadows, lançou em 1994 esse EP, The Bell Witch, contém algumas faixas ao vivo, mas nada de muito novo, e ainda em 94 lançou um outro disco chamado Time, né? E nesse disco nós temos de fato, né, o Snow Shaw na bateria, mas já temos o Charlie D'Angelo, né, o atual baixista do Arch Enemy, né, sueco. Ele está aqui tocando, né? Eu tenho essa versão aqui até com um autógrafo do Charlie D'Angelo. Muito bem. Em 1996, a banda lança Into the Unknown, né? E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade também de ver o Merciful Fate ao vivo, né? No Monsters of Rock, em 1996.
E depois, num show que eles fizeram num lugar extremamente pequeno, no Jabaquara, em São Paulo, para 300 pessoas, no dia 27 de agosto de 1996, foi o melhor show que eu fui na vida, né? Nessa época, o King Diamond, ele tocava com a sua banda, né? Ele fazia o show com a sua banda, a abertura do show do Mercyful Fate. Então, foi um período sensacional. Mas no Into the Unknown, de 96, o baterista já é o Bjorn T. Holm, não mais o Snowy Shaw. Permanecem Hank Sherman e Michael Denner na guitarra e Charlie D'Angelo no baixo. Isso em 96. Em 98, a banda lança Dead Again, esse álbum aqui, que contém essa faixa Dead Again, que é uma faixa um tanto quanto hipnótica e muito curiosa, né? Eu vou falar um pouco mais desse disco. E, por fim, o último disco lançado pelo Mercyful Fate foi em 1999, chamado Nine, né? 9. Né? Esse foi o último disco lançado. Né? Desde então, a banda planeja aí um retorno, né? Já havia uma expectativa, foi anunciado em 2019 que a banda voltaria, aí veio a pandemia. Vamos ver agora se a banda retoma, né, esse projeto de volta. Há também alguns discos piratas, como esse aqui, né, o Live 95, Cleveland is Actually Nine, né, que é um dos últimos shows da banda na turnê do Nine, em 1999, mas são discos piratas, né, que eu tenho aqui. O Mercyful Fate não chegou a lançar nenhum disco oficial ao vivo, né? O King Diamond, sim, mas o Mercyful Fate, não. Muito bem, então essa é a obra do Mercyful Fate. Para terminar assim, de mostrar os itens da minha coleção, eu tenho também aqui uma banda que o Hank Sherman e o Michael Denner formaram, chamado Masters of Evil, e lançaram esse ótimo disco aqui, né? Que tem, digamos assim, na verdade, Masters of Evil é o nome do disco, né? O nome a banda simplesmente saiu como Denner e Sherman. É um disco muito bom, que eu recomendo. Bem, agora eu vou falar então qual é, em minha opinião, aquele que eu mais gosto e o que eu menos gosto, né? Bem, são 7 discos, né? 7 álbuns de estúdio. Então, em 7º lugar, eu vou colocar o Time de 1994. Por quê? Claro, não é um disco ruim, o Mercyful Fate não chegou a lançar nenhum disco ruim, né? Pelo contrário, todos são bons ou ótimos, e os melhores são maravilhosos. Mas o Time é aquele que eu acho mais fraquinho, né? As músicas são curtas, não há um trabalho muito que chame muita atenção nas guitarras e mesmo nas composições. Claro, algumas faixas boas, como a primeira, Nightmare Be Thy Name, Witch's Dance, né, que tem um clipe. A faixa título Time, né, que é uma questão do tempo, né? O tempo é sempre objeto de muita reflexão filosófica e artística, mas basicamente são essas as faixas que eu destacaria desse álbum, né? Que fica aí, portanto, em 7º lugar na minha lista. Em 6º lugar, eu vou com Nine, de 99. Um disco que, de certa forma, é meio parecido com Nine, são faixas curtas, as guitarras, né, o dueto de guitarras assim, não está tão inspirado. Vale a pena dizer que no Nine já não temos mais a dupla Sherman e Michael Denner. Nós temos em seu lugar Mike Weed, que é o guitarrista que está até agora, até hoje, tocando com King Diamond, e que veio de uma banda chamada House, né? Muito boa, por sinal. Bem, do Nine eu destaco Church of Saint Anne, né? Um título curioso, né? Igreja da Santa Ana, mas em inglês, né? Church of Saint Anne, né? Dá a impressão que é Church of Satan, né? Soul do My Soul, muito boa.
Burning Hell, a melhor do disco. Insane também, uma faixa que eu gosto bastante. Bom, em quinto lugar, Dead Again, né? Vocês estão vendo que é quase que uma ordem cronológica ao contrário, né? A lista dos melhores e piores, e vai ser assim até o final. Bem, o Dead Again é um disco pesado, né? As bases bem pesadas, as músicas um pouco mais elaboradas do que esses dois que eu mencionei anteriormente, o destaque é realmente a faixa título, Dead Again, que ela é vertiginosa, ela tem essa impressão, né? Ela passa essa impressão, e isso é voluntário, né? A impressão de que você está num sonho, você não sabe se está morto ou vivo, é muito boa. Eu gosto muito da faixa Mandrake, Sucking Your Blood, The Lady Who Cries, Torture, 1629, um ótimo disco do Merciful Fate, Dead Again. Em quarto lugar, como nessa ordem, né, do pior ao melhor, ou daquele que eu menos gosto para o que eu mais gosto, eu vou de Into the Unknown. Gosto muito desse disco, especialmente a faixa The Uninvited Guest, né? Gosto também da faixa título, né? Muito boa, Under the Spell, Holy Water, Dead Time, Cthulhu, The Mad Arab, parte 2 também, né? A parte 1 está lá no Time. Enfim, um disco muito bom. Into the Unknown, de 1996. Agora vamos para os três primeiros. Os três primeiros são os três primeiros, só que na ordem inversa em que eles foram lançados. Terceiro lugar, In the Shadows, né? Esse foi o primeiro CD que eu comprei, né? Eu já tinha antes. Isso foi em 1994 que eu acho que eu comprei. Ele foi lançado em 93. Ele não foi lançado em vinil. Eu não tinha nem CD player. Esperei muito tempo para poder comprar esse disco em 1994. E é um disco maravilhoso, né? Vale a pena depois, né? Ele foi relançado ou lançado no Brasil, lançado como vinil, né? Importado. Eu não sei se lá fora ele chegou a ser lançado originalmente, né? Isso aqui é uma regravação. Mas eu gosto muito dessa capa, né? Essa capa bem bonita. O disco é muito bom, né? Todas as faixas são boas, as melhores. Egypt, The Bell Witch, né? O single. Shadows, a faixa título. 13 Invitations, Legend of the Headless Rider, né? E depois temos Statue Melissa, uma espécie de retomada da saga da Melissa, né? Essa, confesso que eu não gostei tanto, e termina com esse Return of the Vampire, com a bateria do Lars Ulrich, que aqui você sente realmente uma bateria assim que faz a diferença numa música. Se você compara o trabalho de bateria das outras faixas com essa faixa, né, executada pelo Lars Ulrich, realmente a gente nota a diferença que faz um bom baterista. Bem, em segundo lugar, Don't Break the Oath, né? Esse disco, né, icônico, clássico do Merciful Fate. Bem, tudo aqui é muito bom, né? Dangerous Meeting, Nightmare, Desecration of Souls. Desecration of Souls é uma faixa sinistra com um vocal distorcido, né? Do King Diamond. Night of the Unborn, né? Quando ele realmente força a voz assim ao máximo, né? Do vocal agudo, né? The Wolf, a faixa título também é mais uma versão vertiginosa. Gypsy, uma faixa bem diferente, estranha, né? Que foi objeto até de um cover do Emperor, que eu gosto muito. Welcome Princess of Hell, The One Far Away, uma baladinha acústica, e Come to the Sabbath, uma das melhores músicas do Merciful Fate, né?
até hoje executada também nos shows do King Diamond. Bem, e por fim, Melissa. Melissa é, na minha opinião, o melhor disco do Mercyful Fate, o primeiro e melhor. Porque é o disco clássico, né? Não é à toa que o Metallica, né, pegou trechos, né, de quase todas as músicas aqui do Melissa e compôs um cover misturando vários trechos dessas canções, acho que com exceção apenas das duas últimas, Satan's Fall, não, Black Funeral e Melissa, né? Na verdade, Satan's Fall está lá, mas enfim, Evil, Curse of the Pharaohs, Into the Coven, At the Sound of the Demon Bell, Black Funeral, Satan's Fall, Melissa. Né? Isso daqui é uma sequência que qualquer fã de heavy metal conhece, né, e aprecia de maneira inesgotável, né? Então é isso. Melissa, esse álbum clássico do Mercyful Fate. Eu tenho aqui a versão brasileira da Roadrunner, aqui esse encarte aqui com o King Diamond sem maquiagem, e a formação clássica do Mercyful Fate que eu já mencionei. Muito bem. Esse, então, foi o episódio sobre o Mercyful Fate nesta série chamada The Dark Side of the Flame, ou, mais precisamente, no caso dessas bandas, da primeira onda do black metal, Black Flame of Satan. A partir depois, né, do próximo episódio, quando a gente ainda vai dedicar algumas palavras sobre a obra do King Diamond, a gente vai dar um salto, né, para fora do black metal e também para fora da Europa e acompanhar as origens do thrash metal nos Estados Unidos. Mas, enfim, aguardem o próximo episódio sobre King Diamond e continuem acompanhando esta série. Se inscrevam no canal e tenham acesso a cursos e conferências e atividades exclusivas. E logo mais nós teremos também algumas lives, né, em que inicialmente eu vou conversar sobre essa série, né, de programas em que falo sobre rock and roll e heavy metal, mas ao longo do ano, né, eu vou chamar aqui diversos amigos convidados para debater os mais inusitados assuntos. Não percam, continuem acompanhando o canal e até a próxima.